Fala, fãs de basquete do Brasil e do mundo inteiro. Como estamos? Esse é o Poste Baixo número 15. E, Maurilão, ela voltou, Maurilão. Tudo bem? Tudo beleza? E aí, pessoal, tudo bom? Ela voltou e eu estava com saudade, viu? Poxa, e ontem Que já foi saudade. uma volta daquelas de dar abraço longo, viu? Que primeira rodada bacana. É verdade. Ontem dois jogos, né? Muito interessantes. Tivemos Los Angeles Lakers em quadra, sem LeBron. A gente vai falar um pouquinho de Lakers. Tivemos Golden State Warriors, né? Inclusive contra o Lakers, amassando, jogando bem. O Golden acho que pode vir surpreendendo por fora. A gente vai falar um pouquinho disso também. Mas o grande jogo de ontem foi Houston e OKC, né? O OKC recebendo os anéis de campeão. A gente já estava falando, né, do título do OKC no poste baixo, então já estamos indo para a nossa segunda temporada de NBA, o que é realmente impressionante, né? Então, vamos passar um pouco antes de falar desses quatro jogos, a gente vai falar de notícias da NBA, mas não agora. Não agora, porque temos a historinha do Maurilão. O que você trouxe aí pra gente hoje, Maurilão? Cara, 86 o time do Celtics era uma máquina e o McHale era um dos Big Three, né? Ele, o Bird e o Pevich. É um jogadorzaço. E aí o Celtics estava jogando contra os Warriors lá na Califórnia. E aí o Celtics estava dominando o jogo e o time do Warriors colocou em quadra um jogador chamado Chris Angler, que não tem nada demais, mas era amigo do McHale. Os dois jogaram juntos na faculdade, em Minnesota. E aí ele entrou em quadra e o McHale falou, cara, pô, você está entrando no final do jogo, pode vir para cima de mim, faça seu arremesso, que eu não vou tentar te dar toco nem nada, não, e aí você faz seus pontinhos. O cara, pô, massa, valeu, né? Valeu, Kevin. E aí foi, recebe a bola, vira, arremessa, o Marquinhos dá um tocaço nele e vira para ele assim: eu menti. Então, cara, amizade muito legal, mas jogo da NBA contra esses caras, bicho, não tem amigo. Tem é você destruindo o seu adversário e o Chris Angler aprendeu isso da pior maneira possível. Sensacional, muito bom. Historinha bem clássica, né? Uma coisa, um trash talk às avessas aí, e que acabou se sendo trash talk mesmo. Não, legal. Então agora vamos falar das notícias, né? A gente está com poucas notícias porque a gente também tá doido para falar da bola que rolou na quadra, né? Acho que a gente pode falar da aposentadoria do Malcolm Brogdon, né? Ele assinou com o New York Knicks. Achamos que ia ali participar desse novo elenco bom do Knicks aí, né? Muita expectativa nesse elenco, mas parece que as lesões se impuseram e Malcolm Brogdon se aposentou. Você acompanhou um pouco, né, de perto o Malcolm Brogdon, né? O que você achou É. aí dessa decisão, né? Claro, é uma coisa médica, mas também te pegou de surpresa? Cara, o Brogdon, há duas temporadas, não, 3 temporadas, um ano antes do Celtics ser campeão, quando ele estava no Celtics, ele foi o sexto homem da NBA. Ele ganhou o prêmio de sexto homem da NBA. No ano seguinte, ele saiu do Celtics, o Celtics foi campeão, e ano passado o Oklahoma, quer dizer, não tem muito tempo que ele estava jogando num nível de ser sexto homem. Ok, ele já não era mais o titular que fez carreira na NBA, um cara bacana, mas era um cara que vinha do banco e pontuava bem. Então eu não esperava que ele aposentasse tão rapidamente. Mas é um negócio, cara. Assim, ele aposentou muito novo. Mas eu acho que só quem sofre com lesão deve saber o impacto que tem na vida do cara. E o cara já ganhou sua grana, já teve bons contratos, a lesão devia estar incomodando, o cara não conseguia performar. Foi lá resolver fazer outras coisas. Me pegou de surpresa, sim, mas eu acho que até no elenco do Knicks, tão recheado como estava, ele talvez não tivesse tantas oportunidades, mas seria muito bom para os Knicks ter o Malcolm Brogdon lá, nem que fosse para um imprevisto, cara, uma contusão, uma coisa assim. Então acho que perdem os Knicks com a saída do Brogdon.
Com certeza. Ele se aposentou com 32 anos, né? Ele é um É, armador e que realmente já teve uma boa passagem, né? Mas isso que você falou, eu acho que é verdade. Dá a impressão que o Knicks vai sentir mais falta do Malcolm Brogdon do que o Brogdon do Knicks nesse sentido. Claro, eu não sei se o Knicks vai conseguir ganhar o título esse ano, né? Aí talvez é. isso que eu esteja falando fica registrado aí para eu sofrer algum hate aí no futuro, se é que alguém vai se lembrar desse tipo de fala. Mas realmente para o Knicks ali, né, o Jalen Brunson fica muito sobrecarregado constantemente, o que gera lesões, né? Se fosse o Tom Thibodeau, eu acho que nem ia adiantar Nossa, o Malcolm Brogdon estar lá, porque aí ele não ia jogar mesmo, que é. ele só joga com 7 caras. Mas de todo jeito, fica aí o nosso abraço para Malcolm Brogdon, 32 anos, vai curtir uma aposentadoria, jovenzinho ainda, cheio de gás, pode até entrar numa universidade de novo para estudar. Então, claro, sempre é tempo para estudar, né? Não tem idade, só tô falando um bando de bobagem. É, mas Então, eu acho que essa aposentadoria é como jogador da NBA. A gente não sabe se ele vai ser um assistente técnico, se ele vai comentar numa TV regional, se ele vai treinar um time universitário. A gente não sabe o que ele vai fazer. Mas eu acho que com 32 anos você não consegue ficar sem ter uma atividade atividade. assim. E outra, né? Não é um cara que tem uma carreira na NBA, né, cara? Não deve ser difícil você arranjar uma posição aí, né? Montar um podcast, quem sabe? Quem sabe a gente não liga para ele vai ser o terceiro homem do poste baixo NBA. Olha só. Maurilão tendo ideias aí, acho válido, acho válido. Vamos usar os contatos aí, quem sabe no meu Telegram, que é muito precioso, ele responde. Bom, agora então a gente vai falar da contratação divertida da temporada, se é que dá para chamar assim. Russell Westbrook foi para o Kings. Que você achou disso, Maurilão? Vamos lá, eu vou começar com a sua opinião. Cara, eu acho que faz todo sentido, sendo que nós estamos falando dos Kings. Assim, se você me falasse de outro time, eu ia falar, porra, como que o Westbrook encaixa nesse time? Com o Kings eu não me preocupo com isso. Eles pegaram o Westbrook, colocaram lá e é isso. Vamos ver o que dá. Assim, o Kings, para mim, está fazendo, tem algum tempo já, uma coisa assim, depois que eles foram para os playoffs, eles falaram assim, o que a gente fizer vai dar certo e dane-se. E pararam de pensar, cara, assim, é um monte de movimento esquisito que ninguém entende e isso aparece na quadra, né? Vamos ver, cara, eu acho que assim, eu torço pro Westbrook, cara, o Westbrook já foi um cara MVP, já fez uma temporada de triplo-duplo, já teve um papel. Eu torço para ele não ter um final de carreira muito, muito, muito melancólico, assim, porque ele já está numa situação que quem chegou na NBA há 5, 6 anos acha que ele é um Zé Ninguém, cara. Não sabe quem foi esse cara. Então, assim, eu torço até que no meio da loucura dos Kings, ele consiga se dar bem para ter uma saída honrosa aí, cara. É, esse Kings realmente muito difícil de entender, né? Parece que assim, vai trazendo pelo nome, parecem os times de futebol brasileiro. Ah, não, sobrou ali o cara que jogava jogou há 20 anos atrás no Liverpool. Ah, atrasa aí. Exato. No futebol brasileiro ele deita. Aí põe ali um zagueiro também de 40 anos voltando, põe lá. Ah, mas não sei o quê. Porque assim, DeMar DeRozan, que eu acho um jogadoraço, já falei aqui no pod, é um dos jogadores que eu mais me diverti assistindo. Eu tive no meu time o Chicago Bulls, que apesar de não ser ali, não ter conquistado grandes coisas, teve um período, mesmo que curto, mas divertido ali, com The Rosen, né? Vi game winner dele e vi a filha dele entrar na cabeça do pessoal do Toronto Raptors. Ele foi muito Mas, legal. mas dito isso, contudo, porém, trouxeram o DeMar DeRozan, que já é um cara de encaixe um pouco difícil, né? Um cara muito focado no mid-range, precisa ter muito a bola para poder ser efetivo. Depois trouxeram o Lavine, que realmente
que aí emulando já um Chicago Bulls que já era duvidoso, que já não tinha certo. Talvez confiando ali que o Sabonis ia ser muito melhor do que um Vucevic, o que pode ser verdade, mas também não muda a história do time assim, né, nesse nível. E agora me trazem Russell Westbrook, que é outro cara que vai querer ter bola. O Lavine também gosta de ter a bola. O Lavine chegou a É, reclamar que o DeRozan tinha bola demais no Chicago. Aí agora vai ter o Russell Westbrook. Ainda tem o Schroeder, né? Dennis Schroeder, campeão mundial Dennis Schroeder e europeu, né? Desse ano. Como eu, explicar é, Sacramento Kings que há 2 anos estava lá no Light the Beam, um time jovem com uma ideia de jogo rápida? Como explicar, cara, essa decadência tão rápida assim? aí fica a dúvida se o ano que eles chegaram nos playoffs bem foi sorte e de resto para cá tá tudo normal, ou se eles tiveram competência de repente ligaram o foda-se, entendeu? Assim, não dá para entender. Porque foi um abismo, cara. Os caras tiveram um salto para baixo. Muito louco. Não, eu acho que aquele time foi um dos que eu mais gostei de assistir, assim, de times sem seus contenders, né? Porque era um time muito interessante no basquete, no estilo de basquete, jogava Era o Mike rápido. Brown, não era o técnico? Mike Brown, Mike Brown. É, Aí o De'Aaron Fox, né, tava lá e com o Sabonis, começou a dar certo logo depois que o Sabonis chegou, né? Mas aí a coisa desandou, demitiram o Mike Brown, o Fox brigou. O Fox que deve estar lá em San Antônio, né, olhando para isso, não mora mais na Califórnia, poxa, né, não moro na Califórnia, mas escapei de uma confusão, né, nesse time aí, é. porque realmente não dá para entender. Eu lamento, eu gostava muito do Light the Beam, achava uma ideia muito legal também, essa coisa do raio mesmo, né? Que eles É, batiam lá e acendiam um raio na cidade, para quem não sabe do que eu tô falando. Enfim, vamos para a próxima pauta, porque de choro já basta a vida. não Quem diz, precisamos de né? mais Kings para gerar depressão. Já tem muita coisa que faz É, isso. exatamente. Você tá doido. A coisa não tá fácil. Eu torço pro Atlético Mineiro, né? Vamos lá. Até que assim, no dia de hoje não foi um dos piores dias também nesse aspecto, não. Mas vamos aqui não perder o foco. Kevin Durant, que jogou ontem, que a gente vai falar já já, renovou, né? Tinha uma dúvida se ele ia forçar mais É, uma troca, usar o Houston para conseguir um outro time, mas o KD tomou tento, renovou por 2 anos e jogou ontem na abertura da NBA, no jogo dos anéis, como eu falei, né? O Oklahoma City Thunder pegou os anéis que os jogadores e treinadores da NBA ganham quando ganham o título. Então foi um jogo bem interessante contra o time que é considerado o segundo ali do Oeste, né? O pessoal vem falando isso, talvez o é. segundo até da NBA, né? Talvez no leste não tenha ninguém melhor que o Houston Rockets ainda. E o jogo foi muito interessante, né? Tiveram 2 overtimes ali, jogadas, e mesmo antes, né? Já no início, muita troca. O Houston Rockets com um time muito alto, né? Em alguns momentos ali, com Steven Adams e Şengün. Şengün jogou muito. Muito. E aí, Maurilão, o que você achou? A gente começou por esse que é o melhor, para a gente Esse foi deixar o primeiro da rodada. a análise do Lakers para depois. O que você achou desse jogo aí do Houston e do OKC? Cara, eu acho que em termos de temporada ele não adianta muito, porque é o primeiro jogo, faltam só 81 de cada um dos times, né? Então, assim, não diz muito sobre o que vai acontecer daqui para frente. Mas eu acho que serviu para algumas coisas. Para entender que o Fred VanVleet faz falta, mas que o Houston se vira sem ele. O Houston se virou bem sem ele. Então, assim, era uma preocupação que eu tive. Como que esse time vai ficar sem um armador? O Reed Shepard não jogou bem ontem, mas
deu para ver que o time tem escalações e formatos ali para jogar bem, né? Assim, para ir longe. Se vai longe, a gente não sabe. O KD é um jogador zaço, mas a gente sabe também que ele pode ser um problema se ele não der certo com o time. Eu acho que, cara, ele está com a faca e o queijo na mão. Ele tem um monte de jogadores jovens, tem o Şangun, tem o Amen Thompson. Então, assim, se ele quiser ser um líder para esses caras, eu acho que esse time pode ir muito longe. Mesmo sem o Van Vliet. Eu acho que o Van Vliet não volta esse ano pela contusão, não sei. Ou se volta, volta muito perto dos playoffs. Mas eu acho que é isso. Muita gente falou que eles não eram mais o segundo do Oeste por causa da saída do Van Vliet. Eu acho que eles estão mostrando que sim, podem sim. A gente ainda não viu o Nuggets jogar, né? Mas, cara, para mim foi uma estreia muito proveitosa. Eles têm que estar orgulhosos, mesmo tendo perdido o jogo, assim, porque jogaram com o campeão atual, ok, sem o J-Dub, né? Sem o Jalen Williams, mas não interessa. Dificultaram muito a vida do Shea. Shea teve muitos pontos no quarto, até o terceiro, o Houston pegou Exatamente. bem neles, Nos entendeu? 2 primeiros quartos ali, eu fiquei até preocupado. Você que tem ele no Fantasy, né? Com a É, gente lá, deu para se preocupar, porque realmente a defesa ali, com esses bigs, né? Em cima do Shea, com muita velocidade também, realmente, né? Mas pode concluir aí. não, é isso mesmo, é exatamente isso. Que assim, mesmo com a derrota, eu ficaria mais tranquilo com a perda do Van Vliet, eu não perderia mais sono se eu fosse torcedor do Houston, entendeu? Eu estaria perdendo sono Mas você agora, eu já ia sabe, dormir, falou. eu tô um pouco preocupado ainda, viu, Marlon, de falar a verdade, assim, porque eu até tomei essa decisão de pegar o Eamon Thompson no Fantasy na expectativa dele começar a armar mais o jogo mesmo e tal. Ontem acabou que eu acho que não, ele mostrou assim que para pick and roll, para fazer essa jogada não é o perfil. E a opção é o Reed Shepard, né, que é Que muito não fez um jovem, bom jogo ontem. não fez um bom jogo. Então, assim, eu estou um pouco preocupado ainda. Não dizendo que o Houston não seja um timaço, eu acho realmente que essa lógica dos bigs talvez vai até se espalhar um pouco, né? Quem puder ter, né, de certa forma, o Cleveland Cavaliers já tentou, tem outros times que já tentaram isso, né? O próprio Lakers com Anthony Davis ali, Hachimura e LeBron, enfim. Então, assim, eu acho que isso acaba dando uma equilibrada em favor do Houston, mas estamos com um problema de armação. Pode ser que não me surpreenderia se acontecer alguma troca, algum movimento. Sim, É difícil imaginar quem, né? Se chegaria para carregar a bola ali, é difícil, mas existe uma preocupação ainda. Não acho que deixou de ganhar o jogo, não é isso, né? A gente está mas, analisando de uma forma mas mais isso muda. ampla, mas E preocupa. muda o time para de jogar como seria a melhor forma de jogar. Mas o que eu digo é o seguinte: é um time versátil. Então você não vai ter um cara do nível do Van Vliet que a gente sabia que eles não teriam. Mas eles conseguiram compensar isso de outras formas. Por exemplo, o Van Vliet é um cara que na defesa talvez fosse mais explorado. Quando você não tem o Van Vliet, você consegue anular um Shea, anular ou dificultar a vida do Shea. Entendeu? Então, assim, acho que tem perdas e ganhos. Eu achei que fossem ser, de novo, é o primeiro jogo da temporada. Isso tudo pode É isso. mudar, mas, assim, eu ontem achei que fosse haver perdas maiores ou mais óbvias do que houve, entendeu? É. Hoje é o dia das super reações, então venha com a gente, permita-se a super reagir com tudo que está acontecendo, porque realmente faltam 81 jogos para essas duas equipes que a gente está falando. Mas da parte do OKC, eu achei que continua a mesma coisa, a mesma qualidade, né? Mesma defesa insana. Acho que talvez o Eamon Thompson, parte também dele ter tido dificuldade ali de conseguir armar o jogo quando tentaram dar a bola para ele fazer isso. É a defesa muito insana do OKC. Muitas vezes o Lu Dort estava
nele, né, que é praticamente o melhor defensor do Oklahoma, ou É, top 2 ali, enfim. um dos E maiores da NBA, pô. pois é, e isso atrapalha qualquer um, né? Ainda mais um cara que está ali começando num ofício que não era o que ele estava exatamente no ano passado ali, né? Não era um armador desse estilo de pick and roll e tudo mais. Mesma coisa Então, o Reed vamos ver o Shepard. chefe. Você Desculpa. julgar o desempenho do Reed Shepard contra essa defesa Pois é é. complicado. Vamos ver o Tanto Reed que o Reed Shepard Shepard contra quanto o o Embiid Johnson, Charlotte. Vamos ver o Reed Shepard contra o Charlotte. Vamos ver o Reed Shepard contra o Kings. Vamos ver o Reed Shepard contra Utah, porque ele não precisa ser o titular do time definitivo na primeira partida dele. Então ele pode ganhar, porque na temporada passada ele quase não jogou. Então ele pode ganhar essa experiência e confiança, e é muito difícil você ganhar isso no primeiro jogo televisado nacionalmente, titular contra a defesa do OKC, né, cara? Também é querer demais do moleque. Não sei se vai dar certo, não é isso. Mas tá cedo para desistir dele. é isso. Eu acho também, né, nessa parte a gente dá uma segurada aí na emoção do primeiro jogo mesmo. Mas eu ia falar do Chet Holmgren, né? Partidaça. Como Partidaço. veio bem, rápido. Realmente a pré-temporada dele aí foi proveitosa porque chegou. Se ele jogar nesse nível a temporada toda e nenhuma tragédia acontecer, eu acho que vai ser difícil. Já falo aqui uma super reação hot take, que vai ser muito difícil o Oklahoma perder esse título se o Chet jogar É. nesse nível. Mas assim, tô brincando, tudo pode acontecer, falta muita água para rolar, até porque tem outros times muito interessantes por aí e a gente vai falar agora deles, ou de O próprio alguns Houston. deles, né? A gente falou do Houston Rockets, falamos um pouquinho do New York Knicks aqui, mas agora a gente vai falar do jogo de ontem também, Lakers e Golden State Warriors, né? Da parte do Golden, que a gente já conversou um pouquinho sobre o time, acho até que surpreendeu positivamente o Golden State. Jogou o basquete Golden Stateano mesmo, né? Nesse estilo do off-ball, muita correria, e conseguiu dar muito trabalho para um Lakers que, especialmente no final do jogo, acho que ficou meio exausto, né? Faltou uma certa fisicalidade aí para o Los Angeles Lakers. O Luka teve uma partidaça, mas ficou meio ele demais, né? Lembrou uns tempos de Dallas iniciais lá, onde ele não tinha companhia, tinha que tirar ali um coelho da cartola todo jogo. Vitória do Golden State, né, Maurilão? O que você achou desse jogo? Você acha que o LeBron fez falta demais? A gente tem que falar também do LeBron, mas vamos falar do jogo primeiro, depois a gente entra mais profundamente nele. Vai. Cara, o LeBron nesse time ele faz falta pra caramba e sempre, não tenha dúvida assim. Até porque ele é o segundo cara do time. Então, assim, o Lucas joga sozinho porque o terceiro cara seria o quê? O Reeves, que joga, né? Mas assim, não dá para você esperar que tenha uma coisa física como o LeBron James tem, que chame a atenção da defesa como o LeBron James chama. Então, assim, eu acho que nós vamos ver até novembro, quando o LeBron volta, né? Muito don't show por aí, sabe? Assim, e o que é ruim para os Lakers, né? Porque aí fica. Deixa ele fazer 43 pontos, deixa ele fazer 50 pontos. Eu quero anular o resto. Quando você tem que dividir sua atenção entre ele e LeBron, já fica mais difícil, né? Então hoje você pode simplesmente não dobra nele, deixa, quer meter 50 pontos, mete 50 pontos. Agora, Gabe Vincent não vai pontuar, Hashimura não vai pontuar, e o Luca não vai passar a bola para esses caras. Quer dizer, não é que não vai passar a bola para os caras. Ele vai tentar resolver sozinho. É o estilo Luca, ele vai tentar resolver sozinho. É, eu achei que é legal de ver o Luca, né? Assim, ele realmente é um jogador massa de É um acompanhar. craque. Quando tá nesse estilo do Hero Ball, assim, é divertido, principalmente pra gente que não tá ali envolvido demais na torcida,
mas acho que ficou aparente, mesmo com um jogaço dele, que o Lakers não ia ter time para vencer o Golden, né? O Golden chegou com força total, matando muita bola de três, não só o Curry, né? Teve ali muitas bolas caindo e dificultou muito o trabalho do Lakers, especialmente no ataque ali, né? Um pouco nessa lógica que você falou mesmo, anulando quem estava em volta ali e deixando o Luka, às vezes, ir no mano a mano e tal, e aí ele pontua mesmo, né? Não tem muito É, jeito, o cara, ele é muito bom na você não criação do para, próprio Luca. arremesso ali. Ele toma a falta, joga a bola para cima, a bola cai. Ele Cai. realmente é um fenômeno, né? É legal de ver, mas eu estaria um pouco preocupado, porque o LeBron não é nenhum menino, né? E tá já lesionado, já começou a temporada com uma lesão. E uma lesão, como a gente estava comentando aqui, né, Maurolão? Uma lesão nova, né? É, Não é uma lesão tradicional dele ali, que sofreu, inclusive, pouco com lesão na carreira, né? exato. Agora ele tá com uma lesão no ciático, não é isso? É isso. E aí, o que eu acho é que tem uma diferença de uma lesão, por exemplo, de joelho, de tornozelo, lesões de pancada, de contato do jogo, de alguma coisa. Uma lesão de ciático, ela não me parece ser uma lesão por um lance. É uma lesão que já diz um pouco mais sobre a sua idade, né? Então eu acho que assim, cara, é mortal. O LeBron é humano. A gente vai descobrindo isso. A gente custou descobrir isso porque a gente achava que ele era e ele falava assim: não sou humano, não sou mortal. Olha aqui, o que eu vou fazer? Mas chega uma hora, cara, que não tem como. Então, assim, eu acho que os Lakers vão ter que dosar o tempo do LeBron mais do que já dosaram ano passado. Vão depender mais do Luca. Então, assim, se eu sou os Lakers, eu me preocuparia menos com terminar em segundo ou terceiro e me preocuparia mais em chegar bem nos playoffs. A mesma coisa vale para o Golden State também, que é o time mais com uma mais alta média de idade da NBA. Então, são times que precisam dosar a temporada. Se acabar em quinto, ou em quarto, ou em sexto, não tem problema, cara. Você não indo para o play-in, pode ficar ali, porque no playoff você estando inteirão, um time que tem Curry, Butler, um time que tem LeBron e que tem Doncic, tem sempre chance, né? Mas se chegar sem cansado, exausto, arrebentado, aí facilita muito para o outro lado, quem quer que seja, né? É isso, né? Acho que também uma super reação que a gente já pode ter aqui é com o DeAndre Ayton, né? Mesma falta de interesse de sempre, uma coisa meio. Não gosto de usar o termo soft, porque é até um termo também meio genérico, né? Mas É, uma falta de raça, de trombada. E assim, os é, números deles foram muito baixos. 10 pontos, 6 rebotes, 0 assistências, não participou. Se parecia que eu fui pensando, falei, não, esse é o Eiton? Tipo, você nem vê o cara em quadra. é, Realmente, assim, toda aquela crítica que a gente acostuma ouvir do Eiton, nesse pelo menos, nesse primeiro jogo, né? Ele pode ainda começar a se dedicar mais aí, mas nesse primeiro jogo eu achei que é o mesmo Eiton dos últimos tempos aí, né? Meio preguiçoso. E isso é muito preocupante para o Lakers, né? Porque se tirar ele também, vai voltar com um menino que não não deu atendeu nada. nos playoffs. Aí vai fazer o quê? Vai voltar a testar Hachimura de pivô? O que vai fazer? Né? Não cabe. Então, eu estaria preocupado, né? Essa coisa do LeBron pode ser o último ano dele, então, além de tudo, é um desperdício, né? De os craques ali. Você falou do Austin Reeves, o Austin Reeves é muito bom, meteu 26 pontos, É, participa muito, cria o próprio arremesso, mas até em termos de fiscalidade, né? Ele acaba sendo um ponto fraco na defesa também, é um pouco perseguido. Você já tem o Luca,
que também, assim, tem melhorado, dá um trabalhinho, mas também, né, quando entre O ter ele próprio ali, né? LeBron, não, e É, o próprio LeBron, ele vai conseguir te dar 20 minutos de defesa de alto nível no jogo. Ele não é consegue mais isso. te dar 35, 40 minutos de defesa de alto nível como ele já deu. Se E você pedir isso pro cara, você está pedindo para a produção principalmente do você ataque dele não. sumir. É, exatamente. Você não vai conseguir cobrar muito mais defesa de um cara, principalmente quando ele já está carregando uma boa parte do seu time no ataque, né? Então, Exato. realmente Agora, o complicado. Eiton que me preocupa mais é que o Eiton é um cara que, na teoria, ele seria um pivô perfeito para pegar os lobbies do Doncic. O Doncic deitou no Dallas com dois pivôs, que é o Gafford e o Lively, que, cara, arrebentavam recebendo o lobby dele. Era a coisa mais difícil de marcar, eram os lobbies que ele fazia, né? A ponte aérea que ele fazia para esses caras. Lógico, jogo 1, faltam 81. Mas esse é um entrosamento que precisa surgir, porque se o Eiton quiser, o Doncic sabe fazer. Aí esse cara vira uma ameaça dentro do garrafão, entendeu? De receber a ponte aérea, de receber o lobbyzinho, e aí ele pode ganhar outra dinâmica de jogo, entendeu? Então, assim, eu exploraria isso, porque ele é alto, ele tem ele não é sem desrespeito nenhum ao Chet e ao Embanyama, mas ele não tem o chassi dos dois, ele é mais encorpado, então dá para você bater o corpo ali dentro do garrafão, entendeu? Mas tem que ver se ele quer e tem que ver se o técnico quer. É, tem essa coisa da força de vontade, né? Que acho que o rebote traduz um pouco, assim, né? O rebote é muito essa coisa do cara ir lá para brigar. No basquete brasileiro, estava cobrindo Minas segunda-feira agora e vi muito o técnico do Minas brigando já principalmente com os novas caras aí do Minas. Vai para o rebote, briga pelo rebote, vai. Aí, para dar um exemplo disso que eu estou falando, a gente citou o menino que eu me referia, é o Jackson Hayes, né? Que Uhum. foi muito criticado, né, durante os playoffs, mas que também, assim, entrou numa furada nesse sentido e foi até relativamente bem, assim, poderia ter ido pior, digamos assim. Ele teve a mesma quantidade de rebotes que o Ayton, com 20 minutos a menos. O Ayton jogou 34 minutos e o Jackson Hayes 14. E os dois tiveram 6 rebotes, cara. Então, assim, será que o que está faltando para o Ayton perceber que ele está tendo assim, uma das grandes novas oportunidades da carreira dele, jogar ao lado de LeBron, de Luka Doncic, sabe? Não, não vai? Será, Maurilão? Será? Cara, eu acho que esse negócio tem muito do pessoal. Tem um jogador de tênis australiano, que é o Nikos, esqueci agora o sobrenome dele, mas que é isso, ele fala, cara, eu cheguei na minha vida e descobri que é o seguinte, para eu ser um cara igual o Federer, igual o Kyrgios, Djokovic, né? igual Nick Kyrgios. e Nick Kyrgios, para eu ser igual esses caras, eu vou ter que me sacrificar e sacrificar para caramba. E eu ganho um dinheiro que é muito bom para mim e consigo viajar com a minha namorada, curtir minha família. Eu não quero fazer isso depois dos 40. Quero fazer isso agora, com 25. Quem dos meus colegas com 25 ganha o que eu ganho? Quer dizer, ele não tem mais 25, mas quando ele falou isso, ele tinha. Que o Eiton é a mesma coisa. Que eu digo assim, quer dizer, não estou dizendo que é a mesma coisa. Pode ser a mesma coisa. Pode ser que passe pela cabeça dele e fale, cara, eu estou jogando nos Lakers, olha quanto que eu recebo aqui de tênis, olha quanto que eu faço de propaganda, olha quanto que eu recebo de salário com essa idade. Eu vou me matar igual o LeBron, comendo direitinho, fazendo exercício, treinando 18 horas por dia? Não vou, eu não preciso ganhar o tanto que o LeBron ganha. Eu ganho esse tanto que eu estou ganhando, tá ótimo, velho. Ah, mas você não vai entrar para a história. Beleza, isso não me motiva, não. Eu saí de uma situação X e estou nessa. Eu estou racionalizando aqui, mas que, cara, às vezes é isso que está na cabeça do cara. Enquanto tem gente que fala, pô, eu quero ir destruir, tem sangue no olho, igual você pega o LeBron, igual você pega o Curry, que começou uma carreira contundida e o cara foi reconstruindo, igual você pega o Durant, entendeu? O cara tá sempre querendo ganhar. Tem gente igual o Ben Simmons, tem gente igual o Aiton, que parece que é o seguinte, cara, eu estou ganhando um dinheiro que ninguém na minha família nunca sonhou. Não sei se eu quero me esbudegar todo para isso, não. Tá bom desse jeito, sacou? É.
É uma pena, né? O cara foi É, uma primeira escolha bizarra, mas uma primeira escolha, sim. né? Foi na frente de Luka Doncic. Mas assim, realmente eu achei que talvez ele mudasse pelo menos um pouco de atitude agora no Lakers, pelo cenário, sabe? Você tá É. ali, é Hollywood, é Luka Doncic, é LeBron, vamos aí, cara, não é possível. Tem o Você outro lado, venceu, né? Tem o né? outro lado também. Você saiu de Phoenix e caiu em Los Angeles. Tem mais restaurante, tem mais balada, tem mais não sei o quê. Tem o outro lado. Porra, o É LeBron isso. é massa, Ele o Doncic é massa, mas tem uma boate lá perto de casa. ainda mais não. Ele não saiu só de Phoenix, né? Ele foi para Portland, né? Para Que Portland, é exato. mais Phoenix buraco ainda. ainda. E Portland é alternativo e tal, não sei o quê. Los Angeles, cara, o cara chegou, pode ser isso, esse cara, muito legal. O LeBron chegou que horas? Às 5 para treinar? Nem fudeu. Fiquei ontem no clube até às 3 da manhã, vou chegar às 9, tá ótimo, irmão. É isso. É isso. E o patrão que lute, que o Pelinca que É isso aí. lute. Bom, acho que a gente passou por todos os assuntos aí, né? A expectativa dessa temporada tá muito alta, tô super feliz, assim. Eu tava vendo um post hoje no Threads, do pessoal falando assim, nossa, quando começa a NBA e o NBB, é como se fosse ali o grande período do ano para mim e tal, e realmente a gente É, tá fazendo a cobertura, eu faço a cobertura tanto para o Portal Y, né, aqui no YouTube também e no site do em.com.br e do No Ataque, que é o esporte do estado de Minas, mas aqui a gente também vai voltar com o Poste Baixo NBB, não sei se vai ser do formato que era, mas vai voltar, vai ter conteúdos de basquete brasileiro aqui, porque é o que está aqui, é o que a gente consegue cobrir mais de perto também e é muito legal. é muito Então, legal. acompanhe, eu sempre falo isso aqui, se tiver a oportunidade de ir a um jogo, né, se tiver NBB na sua cidade, vá, porque é legal, é divertido, tem basquete de qualidade, tem emoção. O Minas, por exemplo, no jogo que eu cobri na segunda-feira contra o São José, levou para o overtime. Na verdade, o São José empatou no finalzinho do jogo. E aí, no overtime, o São José saiu na frente, o Minas teve que se recuperar e conseguiu. Teve game winner. Então, assim, é divertido. Acompanhe o basquete da sua cidade, que é muito legal. E aqui em Minas a gente está tendo agora também o Cruzeiro Basquete, né? Ainda não tive a oportunidade de ir acompanhar um jogo, apesar de eu ser atleticano. No basquete, a gente deixa isso um pouco de lado para poder acompanhar todas as boas iniciativas de basquete. Maurilão, algo a declarar? Só que esse ano eu estarei no modo Otávio para seguir a NBA, que é sem expectativa de título, apenas curtindo, já que meu Boston Celtics virou o Chicago Bulls sem o Tatum. Então, assim, vamos curtir a NBA, vamos torcer para os bons times, para os bons jogos e sem sofrer demais. Acho que vai ser um ano muito legal, muito disputado. Essa expectativa é muito confortável, é como se fosse andar de ônibus rebaixado, aquele ônibus bom, sabe? Você vai, você tá olhando, mas você Leito. não tem que dirigir, você não quer ultrapassar ninguém, você tá ali vendo a paisagem e a paisagem muitas vezes é bela, principalmente quando você não olha para o seu próprio time. Então, com essas palavras motivacionais, a gente vai encerrando o Poste Baixo número 15 por aqui. Deixa o like aí, ô indivíduo. Eu sei que talvez você não chegou até aqui, eu devia ter pedido antes, mas se você chegou, deixa o like, avalie no Spotify. A gente está aí no só em áudio também, no Spotify na Aurelo. Então, faz aí o que der para dar uma força, que a gente vai continuar falando de basquete aqui durante muito tempo, se assim nos for permitido, né, Maurilão? É Então, isso aí. vamos que vamos, até a próxima e acompanhem a NBA que vai ser massa demais esse ano. Até mais. Falou!